Olha só, gente, agora a gente vai conversar com a psicóloga e a psicanalista a Beatriz Breves, que estudam sentir há mais de 30 anos. Durante esse tempo, ela publicou algumas obras, incluindo o seu novo livro, o nome do livro é Entre o Mistério e a Ignorância, o desvendar da psique humana. E hoje ela vai nos explicar um pouco mais sobre o entendimento dos nossos sentimentos e, claro, ela vai nos apresentar a teoria desenvolvida, né, por ela, que é a ciência do sentir. Olá, Beatriz, boa noite, obrigada por participar do Prazer, nosso programa. prazer é todo meu, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Olá, Beatriz, eu sou muito curiosa, né? Porque é um tema que me interessa muito e eu acredito que há muitas pessoas também. E aí eu quero primeiramente que vocês comecem nos explicando o que é a ciência do sentir. Pois então, quando eu ainda era estudante de psicologia, uma coisa que me incomodava muito é essa visão de mundo mecanicista, né? O mundo como uma grande engrenagem mecânica, que é a visão da ciência, desde o tempo de Newton, enfim. E a psicologia incorpora essa visão, quer dizer, as teorias, porque esse é o pensamento científico dos nossos tempos, quer dizer, está mudando, mas ainda é bastante predominante. E as teorias todas são construídas no ser humano como uma máquina. E a máquina não sente, né? O modelo é a primazia da razão, o sentir fica sempre lá secundário, um papel secundário na vida das pessoas. A gente pouco conhece o sentir, e aí eu resolvi buscar novos caminhos no meu campo da psicologia. Para isso eu fiz faculdade de física, eu estudei campo da arte, biologia, enfim, a faculdade de física foi a que eu fiz, o resto foi mesmo estudando independente, de forma independente, para poder ter uma visão mais globalizada, né, da transdisciplinaridade. Com isso eu migrei dessa visão mecanicista humana para uma visão vibracional humana, onde justamente o sentir é a vibração que nós somos, né, e sentimos, quer dizer, tem uma visão vibracional do mundo, né, do cosmos, e o ser humano também. Então, o sentir nada mais seria do que a experiência vibracional daquilo que nós somos e que interagimos. E com isso, o sentir ele sai de um papel secundário na vida da gente para ser um ator principal na vida da gente. Isso é fácil de ver, né? Se você está bem, se você está feliz, você pode estar cheio de problemas para resolver, você vai resolver com mais facilidade. Mas se você está infeliz, a vida pode estar correndo às mil maravilhas que você vai simplesmente não vai saber usufruir, não vai conseguir usufruir daquilo que a vida está lhe oferecendo. E aí todo esse conhecimento, né? Você estudou muito, você desenvolveu um método para aprender a lidar com os sentimentos, é isso? Justamente, eu continuo construindo, né? Eu comecei e não paro. Então, eu estou no meu 8º livro. Eu tenho 2 livros que eu diria que predominam, onde que não é esse. Esse que você citou é um livro, é o meu último, que ele é mais acrescia a teoria, uma visão da ciência da complexidade, que é uma visão de mundo mais atual, enfim, que da ciência. E aí eu agreguei, isso é mais para quem quer conhecer a teoria, saber como é que funciona dentro dessa visão vibracional a dinâmica da psique humana. Mas eu tenho mais, entre outros, eu tenho 2 livros que é focado diretamente nos sentimentos. Um falando de sentimentos com Beatriz Breves, onde eu apresento 80 sentimentos e proponho discutir sobre eles, porque o sentimento é como uma canção. Eu vou escutar a canção, você também vai escutar a mesma canção, mas cada um de nós vai senti-la à sua maneira. A mesma coisa o sentimento. Então, na verdade, eu coloco ali naquele livro como eu vivo cada sentimento, e cada um vai viver a sua própria experiência. E no Eu Sensível, que é um outro livro, eu apresento 100 sentimentos, onde a pessoa eu deixo espaço, inclusive, para a pessoa escrever, para a pessoa se conectar consigo mesma, fazer um exercício interno, né, através do seu sentir, dos seus sentimentos, para que ela possa começar a conhecer a dinâmica riquíssima que tem. São mais de 500 sentimentos, e se você perguntar a alguém, me diga 10 sentimentos, a pessoa de cara vai falar uns 5, 6, depois ela vai começar a pensar. E a gente é feito exatamente de vibrações de sentimento. Estou falando aqui agora, as pessoas estão ouvindo, estão sentindo. É que isso passa meio que desapercebido, a gente foca muito no intelecto, não que o intelecto não seja importante, mas o que dá colorido àquilo que a gente pensa são os sentimentos. Então ele merece, e na teoria que eu estou construindo, ele é o ator principal das nossas vidas. Você tocou num ponto, até fiz uma expressão aqui, porque eu já ia lhe perguntar.
Embora você falou aí de mais de 100, de 100 sentimentos, né? 500. Pronto, e eu queria perguntar assim, porque somos uma população, eu acho que mais de 8 bilhões, talvez, não sei, não recordo aqui, mais de bilhões de pessoas no mundo. Será se todos os sentimentos, né, das pessoas já foram identificados ou reconhecidos ou dado um nome? Eu acredito que não, né, doutora? Não. Inclusive, eu falo assim porque é mais fácil para as pessoas entenderem. Mas se você se aprofundar na minha teoria mesmo, né, você vai ver que são infinitos. Porque cada momento que a gente vive, a gente é tocado, e cada vez que você é tocada, aquele sentimento é uma maneira de tocar você. Quer dizer, cada vez você está criando sentimentos, está ativando sentimentos dentro de você, e que você vai senti-lo de uma maneira diferente sempre. Pode ser uma variação pequena, quase que desprezível, mas nunca será da mesma maneira, até porque você não é a mesma pessoa que era 5 minutos atrás. Você já está adquirindo experiências, está interagindo, então cada hora você vai interagir consigo mesma de uma maneira diferente. Então, são infinitos os sentimentos. Quando a gente começa a detectar isso, a aprender a conhecer, é de uma riqueza, é de uma beleza e dá recursos às pessoas para enfrentar melhor as dificuldades da vida, porque ela sabendo administrar o que ela está sentindo, ela vai ter mais facilidade de levar a sua vida, de resolver suas questões, enfim, de viver melhor, viver bem, né? Um questionamento. Todos os sentimentos são movidos por emoções? Aí você vai entrar o seguinte, o conceito de emoção é uma outra construção teórica, porque dentro dessa visão do ser humano como uma máquina, a emoção é um conceito construído em cima de uma questão neurológica, enfim, das sinapses que gera a emoção, e daí é que vão vir os sentimentos depois. No meu paradigma, dentro da construção que eu desenvolvi, como a gente é um ser vibracional, né, na verdade a matéria é uma ilusão dos sentidos, né, então o que acontece? O vibracional não passa, a emoção é um conceito que eu nem incorporo, eu posso até usar, mas ele não tem a mesma conotação. Eu prefiro o sentir sensação, sentimentos, sensação corporal, sentimentos e até o pensamento. Uma vez eu comentando com uma pessoa, o pensamento é uma expressão do sentir, eu falei, claro que é, porque como é que você sabe que você pensa? Aí a pessoa parou, porque eu sinto. Exatamente, você sente o seu pensamento. Então, ele é uma expressão do sentir. É claro que tem todo um processo de fazer a gente pensar, isso é uma outra coisa, mas ele em si expressa o sentir. E aí você falou um ponto muito importante lá no começo da nossa entrevista, que é nessa sociedade que a vida toda trabalhou o conhecimento, mas o conhecimento que a gente fala intelectual, né? E deixou de lado esse trabalho de sentimentos. E hoje a gente convive numa sociedade com muitos problemas psicológicos, transtornos, né? Ou então em crises mesmo, de como saber lidar com isso. É essa avaliação que você faz? Exatamente, a gente está criando pessoas quase que robóticas, né? E isso está desumanizando o humano. Quer dizer, isso é uma violência, porque a gente deixar de usufruir da condição que nós somos, né, do ser humano, que nós somos humanos. E a riqueza humana é poder sentir, a gente é sentir puro, né? A gente troca pelas sensações, sentimentos e os pensamentos. A natureza viva é sentir. Cada um com a sua forma de vibrar, de sentir, mas a vida é sentir. E a gente tira isso da gente. Então a gente fica com essa visão futurista de que o homem do futuro é aquele racional que não chora. Não, é o contrário. O ser humano evoluído do futuro, que eu vejo quando ele conseguir crescer, ele vai poder chorar, ele vai poder dizer estou triste, ele vai poder sorrir, aí ele vai poder fazer essas coisas, porque isso é o sentir, isso é o mundo interno da gente, e não podemos abrir mão disso. E a humanidade, eu acho que é porque o sentimento, ele realmente não é dominável, né? A gente tem que aprender a administrar os sentimentos. E aí é que está a grande dificuldade. Aí é onde você vai entrar, onde eu ia perguntar agora, nesse final de ano. A gente costuma ficar reflexivo, né? Muitos ficamos nostálgicos, outros tristes, que achamos que não, né, não conseguimos algo, não almejamos algo que nós queríamos. Como lidar, né, com esses sentimentos que vêm assim nesse final de ano? Primeiro, reconhecê-los. Né? Tentar reconhecê-los, tentar nomear. Eu costumo dizer o seguinte, olha, quando chegar em casa de noite, né, você quando pense sobre o seu dia. Não pense sobre só o que fez.
pense sobre o que sentiu em cada ação que você fez, em cada momento. Você vai começar, no começo vai ser difícil, porque não é um hábito que se tenha, mas depois vai começar a identificar, porque está dentro da gente, né? Então, você, à medida que você começa a identificar, você começa a aprender a lidar com isso. É como eu digo, se você pegar uma metáfora, por exemplo, de um teclado, se você ficar tocando uma única nota, aquilo não vai nem fazer música. Você vai ter que passear pelo teclado. Então, a gente tem que viver tristeza, tem que viver alegria, tem que viver a dor, tem que viver a solidão, tem que viver o companheirismo, tem que viver todos os sentimentos agrupados em leque. Não ficar tão focado num só, porque a vida, justamente, viver é um processo de ir e vir sempre avante. Então, a gente até para conhecer uma coisa ou outra tem que ter o contraste. Senão, aquela pessoa que se diz sempre alegre, isso também tem alguma coisa que não está funcionando bem, porque isso não é assim. A gente é um ir e vir, e a riqueza já está justamente nisso. Então, identificando e começar a equilibrar. Então, se eu estou muito triste, eu ter condições de procurar dentro de mim, né, as alegrias que eu vivi, porque isso vai equilibrar. Eu digo que é metaforicamente como uma salada de fruta. Você mistura as frutas equilibradamente, você vai ter um sabor. Se você botar predominante uma fruta, no final aquela salada de fruta vai ser aquela. É uma coisa o sentimento. Se você investir muito no sofrimento, você vai ficar sofrendo muito. Então, você tem que estar sofrendo, acolha o seu sofrimento, mas invista também nas coisas boas, que a gente tem todos os sentimentos dentro da gente. Então, mais ou menos uma dica que é, eu acolho o meu sentimento, mas eu evito desperdiçar muito o meu tempo com ele para trocar por outros sentimentos, seria isso? Para transformá-lo, né? Porque, na verdade, o sentimento, eles se transformam, e você não tem como se livrar de um sentimento. Ou você reprime, que aí ele vai ficar minando dentro de você, ou você transforma. Quando você começa a pensar em outros sentimentos, a buscar memórias, lembranças que vai trazer outro colorido, é que nem a cor, você tem lá um verde escuro, você começa a botar um branco, ele vai clarear. Então, se você tem um sentimento muito sofrido, você começa a buscar memórias internas que vão trazer sentimentos mais alegres, você vai vibrar, é sentir, não é pensar, é sentindo, né, que eu estou falando, você vai começar a equilibrar aquele sofrimento, está sofrendo, está doendo, mas tem essas coisas, aí começa, é natural isso acontecer. Né? Se isso não acontecer, aí você está precisando de ajuda, mas o normal, o comum, é que isso aconteça, porque a gente tem isso dentro da gente, é exatamente assim. Às vezes a gente não está triste, daqui a pouco lembra de uma coisa, estou até melhor porque me lembrei disso, é exatamente isso. Só que a gente pode fazer isso em escalas maiores, né? E como organizar o meu ano novo, meu 2022, com sentimentos, utilizando meus sentimentos a meu favor? Beatriz? Eu diria que a primeira coisa que você pode utilizar a seu favor, para você começar a usar assim, é se olhar diferente, é não se olhar como uma máquina, é não se cobrar ser perfeito. Máquina, sim, pode ser perfeita, funciona sem defeito. Nós não damos defeitos, nós somos seres humanos, e como seres humanos, nós não somos plenos, nós somos humanos, nós temos falhas, mas não é falha de imperfeição, é falha mesmo num processo, a gente está aprendendo, a gente está o tempo todo caminhando. Então, você mudando o olhar de si mesmo, você já vai fazer uma grande mudança sobre si, né? E sobre o outro. Você já vai começar a ter mais sentimento de tolerância, você vai ter mais sentimento de companheirismo, vai predominar mais isso em você, à medida que você puder mudar o olhar de si mesmo. A pior coisa que um ser humano pode fazer por si é se olhar como uma máquina e se exigir ser uma máquina. Mude esse olhar. Mudando essa percepção de si e dos que estão à volta, já vai ser uma grande conquista, a pessoa já vai poder sentir, não é uma receita de bolo, isso não existe, mas é a forma de olhar, a percepção de mundo, de si mesmo, é que isso, quando muda, a pessoa muda. E ela vai achar o caminho dela, que é aí que é o importante. Beatriz, fala um pouquinho sobre a última obra que você publicou, que a gente citou aqui no início da entrevista, né? E como as pessoas podem ter acesso. Eu acredito que tenha despertado o interesse de muitas pessoas a nossa conversa, né? De repente a gente vai ter muitas pessoas aí procurando as suas obras para conhecer mais, para adquirir. Eu queria que você falasse do seu último livro publicado e como ter acesso às suas obras. O meu último livro publicado, ele começou, eu tenho vários, então eu fiz uma junção de vários, de todos os meus outros, ele é um resumo disso e mais alguma coisa. Eu vivi uma experiência, eu fui à Índia e eu vivi uma experiência muito fantástica lá, né, em Varanasi,
quando aquela cena de ver aquela cremação ao vivo, aquilo ali foi uma experiência das mais ricas na minha vida, mudou a minha vida. Depois, o antes e o depois daquela experiência. Aí a ciência do sentir que já existia, ela tomou um outro colorido, né, depois de viver aquilo, porque eu abro o livro com a experiência 1. Então, o livro, a Índia é o mistério, entende? Ela representa o mistério do livro. O último, que é a ignorância, foi uma viagem que eu fui a Machu Picchu, Peru, que realmente também eu vi o quanto que tem de conhecimento ali e que nunca eles viveram a nossa cultura, o nosso conhecimento. Quer dizer, é capaz o ser humano de desenvolver vários conhecimentos, várias formas de viver, sem que precise passar pelo nosso conhecimento. Isso só mostra o tamanho da nossa ignorância e o quanto a gente tem que aprender. Então, entre o mistério e a ignorância, entre a Índia e o Peru. E o desvendar da psique humana, justamente, aí eu juntei a ciência do sentir à ciência da complexidade, que é uma visão, uma ciência nova, que está recente, né, dos últimos 20, 30 anos, que vê o ser humano exatamente como o ser humano, a vida bastante complexa. É a teoria do caos, o fractais, enfim. Então, justamente, eu junto isso e eu mostro a psique humana, eu mostro a realidade psíquica, eu desenvolvo a teoria mostrando a importância da realidade. Tem a realidade objetiva, que todo mundo já conhece, mas existe uma realidade psíquica, e eu desenvolvo como eu lido com a realidade psíquica, justamente a teoria vai crescendo aí dentro, aí eu mostro como é que a gente funciona através de padrões, como é que se dá isso dentro de uma construção teórica, uma proposta teórica, naturalmente, porque o modelo, na verdade, fazer ciência é construir modelos teóricos que atendam, né, até que surja um melhor. Então, é uma tentativa de construir um modelo melhor para atender às questões humanas. Essa é a ideia do livro. E aí, então, entre o mistério e a ignorância, entre a Índia e o Peru, tem o desvendar da psique humana, quer dizer, onde eu tento desvendar um pouco mais, caminhar um pouco mais com essa psique humana. Para conseguir, eu sugiro o seguinte: o caminho mais fácil bom, na internet, você escrevendo, você chega, mas se você me permite, eu tenho aqui no Rio a Sociedade da Ciência do Sentir. E você colocando no Google Sociedade da Ciência do Sentir, você vai chegar, vai conhecer meu trabalho, vai conhecer a gente, nosso grupo aqui no Rio. A pessoa tem chance. Eu não vendo o livro no site, mas lá tem os livros e tem aonde pode comprar, as lojas, enfim, na própria editora. Então fica fácil, a pessoa vai poder ver vídeos, vai poder ver, enfim, vai conhecer mais a teoria e os meus outros livros também, até esses que eu falo dos sentimentos, enfim, mais diretamente, a pessoa vai poder, e vai ver vários sentimentos lá, que eu escrevo e publico também, a pessoa pode até ver os sentimentos, lidar com eles, enfim, é uma possibilidade, quer dizer, é conhecer o trabalho e tentar se identifica, eu espero que sim, porque eu só falo de sentimento, eu só falo de sentir, eu já me essa é a proposta. né? Eu já me identifiquei, e, na verdade, Beatriz, eu acho que é um tema muito atual, né? Do nosso contexto atual, diante do que a gente falou aqui, né? Dos hábitos que a gente cultivou e que chegam aí na maturidade, às vezes nem mais, na infância, na adolescência, e vivemos esses conflitos de como saber lidar, né, com esses sentimentos. Exato, Já fiquei curiosa, tá? Principalmente pelo capítulo que você falou da viagem à Índia, viu? Vou adquirir o livro, espero adquirir sim. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu conversaria muito mais tempo com você, mas diante do nosso tempo não dá. Mas eu já agradeço a sua disponibilidade em atender a nossa equipe e quero desejar a você um Feliz Natal e um 2022 aí de mais conhecimento e prosperidade na sua vida. Para ti também um Feliz Natal, um feliz 2022 para todos os telespectadores e muito obrigada por essa oportunidade de falar de sentimentos. A gente que agradece.